Eu gostaria de ler um texto no Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. Lucas escreve assim: Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu que lhe o afastassem um pouco da terra, e sentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Lança-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Simão, respondendo, disse-lhe: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Acenaram então aos companheiros que estavam em outro barco para virem ajudá-los. Eles vieram, encheram ambos os seus barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Aqui Lucas está descrevendo algo que acontece com alguns pescadores visitados por Jesus. Aqui neste capítulo 5, Lucas está descrevendo o encontro de Jesus com alguns discípulos, com alguns pescadores. Estes homens haviam passado a noite inteira pescando e não haviam apanhado nada. É preciso ter muita coragem, muita determinação e muita ousadia para se lançar ao mar alto. Mas também é preciso ter muita fé, porque não se sabe o resultado que vai ter em uma noite de pescaria. Aqui o que Lucas está dizendo é que estes homens passaram a noite inteira pescando e nada apanharam. A manhã destes homens está sendo uma manhã de decepção. Eles passaram a noite toda em busca de um objetivo e quando o sol raiou, eles perceberam que nada conseguiram realizar. Agora, é interessante uma informação dada por Lucas. Lucas diz que quando o Senhor Jesus chega, os discípulos estavam lavando as suas redes. Isto aqui é uma informação muito interessante a se observar. Por quê? Porque o fato deles estarem lavando as suas redes indica que eles estavam preparando as redes para uma outra noite de pescaria. Se eles não lavassem as redes, essas redes apodreceriam e se rasgariam. Quando Lucas diz que eles estão lavando as redes, Lucas está dizendo que eles estão preparando-se para uma outra noite de pescaria. E olha que coisa interessante. Se fosse eu que tivesse passado a noite toda pescando e nada tivesse apanhado, eu certamente estaria vendendo as redes e não lavando essas redes. Isto aqui é o que diferencia verdadeiros pescadores. Verdadeiros pescadores nunca desistem. Nunca desistem. Eles passaram a noite toda, nada apanharam, mas mesmo assim continuam lavando as suas redes, se preparando para uma próxima pescaria. É nesse cenário de fracasso, de decepção, que Jesus chega. Jesus chega, se aproxima e pede para que afastassem um pouco o barco que era de Pedro, da praia. Ele sobe no barco e começa a pregar. Ele começa a pregar a multidão que ali está. Mas a pregação de Jesus é uma pregação também que vai envolver o coração de Pedro. À medida que Jesus está pregando, à medida em que Jesus está falando, Pedro, que está ali ouvindo, continua lavando as suas redes. Enquanto Pedro trabalha lavando as redes, preparando-se para uma outra pescaria, uma outra noite de pescaria, Jesus está pregando. No meio da pregação, Jesus vai fazer uma proposta a Pedro. E a proposta de Jesus é: lança-te ao mar alto e lançai as vossas redes. Agora, olha a resposta de Pedro: Senhor,
Passamos a noite toda pescando e nada apanhamos. O que Pedro está dizendo é: Senhor, nós já viemos de lá. Nós acabamos de chegar no mar. Passamos a noite toda lá e não conseguimos apanhar nada. Pedro está dizendo: nós estamos aqui decepcionados. Foi uma noite de fracasso para nós. Mas olha o que é que motiva Pedro a obedecer a palavra de Deus. Ele diz: sobre a tua palavra lançarei a minha rede. É baseado na palavra dada pelo mestre que Pedro vai para o mar lançar a sua rede. E o que acontece? Quando Pedro está no mar e lança a rede, o texto diz que ela se enche de peixe. Ela se enche de peixe. Aquele homem que estava vivendo uma manhã de fracasso começa a ter uma percepção de sucesso. Pedro, que estava decepcionado lavando as redes, está agora dentro de um barco sem conseguir arrastar as redes por causa da quantidade de peixes que ali tem. Olha que coisa maravilhosa. Eles vão do fracasso ao sucesso, porque o Senhor Jesus foi ter um encontro com eles, disse a eles uma palavra, eles obedeceram e estão vivendo um grande milagre. Olhe para cá e atente ao que eu vou lhe dizer. Talvez o momento que você está vivendo seja um momento, uma noite ou uma manhã de fracasso, de decepção, onde você já fez de tudo, mas não conseguiu apanhar nada. Você está há muito tempo pescando, na noite, enfrentando, e nada conseguiu apanhar até agora. Mas você precisa entender que mesmo não tendo apanhado nada até agora, você não pode desistir. Continue lavando as redes. Continue lavando as redes. Mesmo não tendo apanhado nada, não desista. Continua, segue em frente, vai avante, prossiga. Mesmo não tendo nenhum peixe que você conseguiu apanhar, mesmo não tendo alcançado o objetivo que você tanto espera, não para. Continua. Continua, porque a qualquer momento, a qualquer hora, o Senhor chega. E quando Ele chega, Ele transforma uma noite de fracasso em um grande sucesso e um grande milagre. Foi isso que Ele fez. Mas é preciso entender, quando o milagre acontece, o que se faz depois que o milagre acontece. Quando você olha para o texto escrito por Lucas, você percebe que depois que o milagre é realizado, Lucas, ou melhor, Pedro, chama os outros companheiros, os outros pescadores, que passaram a noite com ele pescando e que nada apanharam, para participar da festa, para participar do milagre. Pedro não é alguém egoísta. Ele chama os que perderam também durante a noite, que tiveram uma noite de fracasso, para poder estar com ele. Agora, o texto diz que quando eles chegam no barco, eles enchem também os seus barcos. Não é só o barco de Pedro que volta cheio de peixe. O barco também dos outros pescadores que passaram a noite e não apanharam nada também volta cheio de peixes. O que é que isso significa? E o que é importante extrair disto aqui? A ideia de que quando Deus nos abençoa para sermos canais de bênção e não reservatórios. Pedro chama aqueles que participaram também da noite de fracasso para participarem da manhã de sucesso. Ele compartilha, ele divide aquilo que o Senhor fez por ele. Entenda isso. Deus nos chamou, Deus nos abençoa, Deus te abençoa para que você seja um canal e não um reservatório. E qual é a diferença? Um reservatório guarda, um canal compartilha. Um reservatório acumula, um canal ele divide, ele distribui. É isso que Deus quer para a sua vida. Que você seja alguém que compartilhe dos milagres que Deus está fazendo com você. Eu volto a repetir
Que talvez o seu tempo, ou o tempo que você está vivendo, seja um tempo de fracasso, de decepção, de angústia, onde você está passando a noite toda pescando, mas nada apanhou. Entenda isto. Ele vai chegar, e quando ele chegar, ele vai realizar o milagre. Mas até ele chegar, não desista. Continue lavando as redes, continue lutando, continue insistindo, continue orando, continue acreditando. Quando o milagre acontecer, faça como Pedro. Chame também os outros e compartilhe aquilo que Deus fez na sua vida. Seja um canal, não seja um reservatório. Deus te chamou para ser um canal, compartilhar, distribuir, retribuir, dividir as bênçãos dos céus para aqueles também que precisam e que necessitam. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.